então já tem perguntas aqui. Eu nem vi o dólar. A gente falar de discurso rapidamente, né? O discurso foi bom, né, da Dilma. Em que sentido foi bom? Ela foi humilde até para reafirmar erros. Olha, cometemos erros no passado, falou do FIES, falou da política monetária, foram excessos na política monetária, porque quem falava dos erros era o Joaquim Levy, que não estava lá. Olha, cometeram erros ali, foram excessos. E é chamada a atenção de vez em quando. Mas ela, em cadeia nacional, falar que cometeu erro, foram excessos, FIES, citou, estava muito bem humorada. O que, pô, depois de todas as manifestações, de toda a discussão, eu falei, não vai vir bem humorada. Estava muito bem humorada. Atendeu, surpreendeu positivamente. Tem que falar. Surpreendeu positivamente, humildade, né, falando do discurso, em relação às manifestações, a democracia, tudo a gente sabia. E o que foi interessante foi o seguinte, o Cardoso, e junto com o Rossetto, né, Rossetto, chefe da secretário lá do governo, do Planalto, no domingo, cada um falou uma coisa, né? Um estava em Marte, o outro em Plutão. Cada um falava um negócio totalmente diferente. E um falou, não, as manifestações são porque é quem não votou na Dilma. E o outro falando, não, olha, cuidado, o impeachment não tem nada a ver. Eu falei, cara, tá falando nada com nada. Foi muito combinado ali. Né? Era, e assim, eles falando que a manifestação foi por conta da corrupção, não. O problema era esse, o Planalto falava, olha, a manifestação foi por corrupção. Cara, também, mas não era só os 0,20, não era só os 20 centavos de 2013. Era a manifestação por conta desse problema de corrupção, mas também por conta do problema, insatisfação com o cenário macro. Então, gostei da apresentação, dólar subindo, é isso que ela pelo menos acredita, mas achei interessante. Mas há quem diga que tem aí um dedo do João Marketing. Santana, Com Lula certeza. também. Mas foi querendo bom, ou não, né? a sinalização poderia mas ser ela não pior, fala, né? você concorda que ela não fala? Se for um negócio muito contra, porque ela é uma pessoa teimosa, se for muito contra ela não vai conseguir, não vai sair. Vai tossir só, não vai sair. Mas, não sei. Né? Ainda não dou o benefício da dúvida. Sim. Não, ela falou que a culpa do FIES foi no setor privado, depois ela falou que não foi. O que ela falou? Governo, Ela falou, a gente admite ali, um dos erros foi o FIES, foi dimensionar isso. Só que ela admitiu o erro e justamente deu uma pontada ali no setor privado, né? Falou, o nosso erro foi deixar na mão do setor privado que não sabe o que faz e manda todo mundo para dentro. Ela deu uma pontadinha ali. Sim. Ali, enfim, os diretores ali das entidades já comentaram que isso aí tá errado. Enfim, o governo quer jogar a culpa no setor privado, não foi o que aconteceu, mas a verdade é essa. De fato, ela admitiu o erro, dimensionando o FIES e deixando o critério da matrícula solto e na mão do setor privado, mas deu essa pontada aí falando, a gente botou, o nosso erro foi deixar na mão do setor privado. E na verdade, enfim, foi curso natural de um programa desse tipo sem muito controle, mas ela teve que dar essa pontadinha antes de só admitir o erro. Então, a pessoa falando que de humildade não tem nada. Então. Planalto não tem essa palavra. Tá, mas foi um discurso positivo, podia ser pior, né? Podia ser pior. Falar que não. E assim, o outro lado que foi positivo, ela falando, precisa fazer arroxo. Que vai contra aquilo que ela falou nas eleições. Ela poderia ceder, né, depois de toda a manifestação, mas ainda foi enfático. Isso foi legal, assim, reiterando, Levy. Neto Trader falando aqui, a Petrobras querendo vender seus ativos para levantar um montante de 13,7 bilhões de dólares. Sim, pode dar uma respirada no papel. Eu vejo a Petrobras com o pior que foi a retirada dela do Dow Jones, do índice de sustentabilidade. Porque esses 13.700, o Neto Trader, já são conhecidos, ele já foi falado tem umas 2 semanas, que foi aprovado venda de ativos, BR Distribuidora, né, abrir capital possivelmente, termoelétricas, vão privatizar 40 bilhões de reais. O PT vai privatizar uma parte da Petrobras, pode isso. Quem diria? Quem diria, né? Falando da privatização da Vale, a Vale não tem roubo, foi privatizada. E agora estão reclamando da Petro. Não acho que isso impulsiona, acho sim essa retirada do índice de Dow Jones de sustentabilidade tende a sofrer mais o papel. Outro ponto é o receio com balanço, né, e perda de grau de investimento. Então a gente segue cético, o ativo não recomendando exposição. O S&P falando assim, o que sairá de novo no discurso da IEL amanhã? A gente só acha que muda a palavra paciente para abrindo aí para poder, ao elevar juros nos Estados Unidos a partir de
Junho. A gente teve... Não acredita que deve vir junho. Apesar dos últimos dados lá nos Estados Unidos terem vindo fracos, aí abaixo da estimativa, acho que o sentimento do investidor como um todo ainda é que esse comunicado deixa espaço aberto, né, para aumento de juros. Não aumenta em junho, mas deixa espaço aberto. Nossa área, nossos economistas não acreditam em aumento de juros em junho, só mais para frente. WebTrex perguntando se a gente acha que a desoneração da folha pode ser bloqueada ou modificada no Congresso. Isso afeta a indústria e o Congresso pode fazer uma média. Eu acho que não. Acho que vai acontecer é que até a gente escreveu sobre isso, né, no nosso relatório hoje. O que eu acho que vai acontecer, vai ter que ceder para o PMDB, vai ter que dar mais ministérios, né, dar mais espaço para o PMDB. E o PMDB vai, tá bom, vamos seguir aqui a cartilha. Não acho que ele vai emperrar e não passe mais nada. E desoneração da folha, já teve reunião do Levi. Levi já propôs na quinta-feira passada, Renan, tem que passar, se não passar complica um monte de coisa. Então, e a gente vai na mídia para falar que vocês estão atravancando esse problema. Então, acho que passa. Tem que ceder aqui e ali, mas já passou, por exemplo, agora a correção do IR. Vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas acho que passa. O Schirmer aqui, Celso, estou bem casado com o Cielo, mas ainda não entendo completamente os fundamentos. Se o índice do consumidor está baixo, a tendência para o varejo não é positiva, como o Cielo, né, performa, né, tem um desempenho tão bom e não em linha com os demais setores? Boa pergunta. Hoje até perguntaram bastante nessa apresentação que eu fiz sobre Cielo. Simples. Você vai deixar de usar o débito e o crédito? Vai usar dinheiro agora para abastecer seu carro, fazer compras de supermercado. Quer dizer, está acontecendo o seguinte, o varejo está indo mal. Mas quando você abre shopping center, está tendo um crescimento de 9%, 10% de same-store sales, vendo as mesmas lojas. E quando abre esse número, você fala, caramba, mas o que está crescendo se quando a gente olha uma Hering, o same-store sales é negativo? Pelo simples motivo que é o seguinte, a população continua indo a shopping, os consumidores. Está tendo um fluxo, continua indo de pessoas. Só que esse fluxo está indo para lazer e para praça e alimentação. O ticket médio pago tem diminuído, mas as pessoas não deixam de usar o crédito, o débito. Então, shopping continua indo bem. Shopping, como diz o Pérez, presidente da Multiplan, é a resolução do caos urbano. Pô, eu não posso gastar mais luz, a energia subiu 100%, Kim. Final de semana você vai para onde? Shopping. Ar-condicionado. Economiza o ticket, gasta no final de semana o ticket. Não gasta nas lojas, não, né? Só dá uma passeada ali. Alimentação, sorvetinho, cineminha, McDonald's, R$1 a casquinha. Não, isso aí não, nem isso. Acho que tem que ser na net, o Now lá, que Netflix. É R$9,90, Netflix. Dá uma passeada, volta para casa, Netflix. Mas o que você consumiu? O estacionamento, usou o cartão para passar lá o negócio de débito. Pô, almoçar, todo mundo precisa comer. Pô, então eu vou comer no quilo. Passa lá no quilo, débito, crédito. Casquinha no Mac depois. Casquinha no Mac, em dinheiro, essa metade para pagar em dinheiro. Então assim, o consumo continua. Então as pessoas não deixam de consumir débito e crédito. O cartão permanece. Por isso que ela cresce num dígito, né, 2 dígitos, né, mais de 20% ao ano. Por isso é a explicação desses fundamentos, crescimento bem forte. Ok? Tem a pergunta aqui para o Kim, Thiago da Actio. Kim, há um tempo atrás você me disse que Vale 5 viria no máximo a R$ 22,50 este ano. Target price. E no caso contrário, você acha que ela pode perder os R$15? Os R$15. Qual o seu feeling sobre onde ela pode chegar de mínima do ano? Que isso? Que isso. Mandiná. Quindiná. Na verdade, o que a gente tinha conversado, Thiago, eu lembro na época que você queria soltar algumas calls e a gente tava... Vale estava lá em cima e como a gente passa aqui bem, a gente é bem pessimista com Vale e quando Vale, eu lembro que acho que Vale estava ali perto dos 20 e a gente estava conversando, qual que é o nível bom para a gente lançar call e eu me sentia confortável com 22,50, 22 ali naqueles patamares e até que fez sentido. Não que seja um target price, longe disso, até porque a gente está bem pessimista com a ação, a gente já vem passando isso. Então, naquela época, quem vendeu essa call mandou muito bem, enfim. Agora, se eu acho que nesses níveis ela deve perder os R$15, difícil falar, assim...
o dólar, né? O dólar ajudou pra caramba. Difícil você falar que vai derreter, apesar do viés ser negativo, o dólar continua esticando. E para o gringo opera muito vale. Então, o gringo olhando, se deu essa esticada no dólar, automaticamente o ativo fica mais barato. Ainda com essa queda em dólar fica mais barato ainda. Então, eu acho que é só esse o meu ponto. Então, de novo, a gente continua pessimista. Teoricamente, se não fosse a questão do dólar, teria espaço ainda para cair, mas frente a essa esticada do dólar, a gente acha que deve se manter no patamar baixo que está agora. Então a gente não vê nenhum trigger de alta, assim como deu aquela subida, etc. A gente achava um pouco exagerado, a gente recomendou bastante proteção. Não recomendamos short por conta de dólar, mas a gente sim recomendou bastante proteção. E agora a nossa cabeça, o ativo voltou bastante, o dólar esticou, então em dólar está num patamar que para o gringo começa até a ficar interessante. Não que eles vão entrar comprando, mas pode dar uma segurada, então talvez não tenha tanto espaço para cair, mas assim, para a gente pelo menos é bem nítido que não tem muito trigger para a mudança de patamar para cima. Então deve continuar ali, num nível baixo. Para quem tem o papel, fazer uma fence ainda vale a pena. Caso tenha algum fluxo de venda maior. Mas é isso, ficar short fica difícil, tá? Ficar short fica difícil em vale, então ficar fora do setor é o que a gente recomenda para quem tem fazer essa proteção ou até lançar algumas calls ali fora do dinheiro. Isso, ele até falou, né? O Thiago Datti elogiando, falou que deu muito certo. Agora eu quero saber onde posso limitar minha proteção de baixa. Com o dólar nesse nível de 3,20, qual o preço do minério fazendo a correlação? Calma aí, peraí. A primeira pergunta assim, ele pode limitar a proteção dele de baixa? Ele pode botar mais para baixo, né? Pode. Eu não sei se é via fence ou lançamento de call, mas sim, algum lançamento de call ali perto dos 20 agora, que eu acho que fica um pouco menos atrativo do que na época, quando eu estava 20, lançar uma call 23, 22,5. Mas acho que é uma boa para rentabilizar ali. Eu não acho muito prudente só lançar call muito perto agora, depois que o ativo desabou. Talvez seja melhor ficar de fora e uma estratégia melhor nesse sentido seria de fato uma fence, para justamente alguém querer tentar pegar alguma volta mínima ali do papel, mas se proteger. Então seria uma fence ali, 3 meses, e ver quanto que dá, depende da volatilidade, precisa ver quanto que dá de proteção, mas aí é com cotação com a mesa de estruturados. Isso, e aí o Deal está perguntando aqui, setor de siderurgia, com receita de Gerdau dolarizada e não depende da demanda doméstica, pergunta dele, e sim da economia mundial, não está barata, Ricardo Quino? Muita gente perguntando, né, de Gerdau. Né, agora essa questão, querendo ou não, de fato ela tem bastante exposição externa, principalmente nos Estados Unidos, que é uma coisa boa no cenário atual que a gente vive. Mas, de novo, ainda tem bastante exposição doméstica, tá? Querendo ou não, a siderurgia, a parte doméstica ainda é grande. A gente viu ali a parte dólar segurando um pouco, mas ainda assim, na maioria dos resultados a gente vê uma deterioração doméstica. A gente sabe o que está acontecendo ali em termos de atividade econômica aqui no Brasil. Então, de novo, ela não está totalmente blindada disso, acho que longe disso. O que acontece para a GGBR é que no comparativo com as demais empresas do setor, de fato, ao nosso ver, pelo menos, é a melhor. Porque você tem parte da receita em dólar, você tem parte do EBITDA ali vindo dos Estados Unidos, e isso aí você deixa a empresa mais resiliente quando você compara com uma empresa que o foco é doméstico. Então, por isso, a gente, das empresas do setor, de fato, a gente prefere a GGBR, mas não é assim, não é que ela está totalmente isolada, ela vai sofrer bastante. O ponto aqui é só que ela é mais resiliente caso de mais. Então, se tivesse que escolher uma no setor, a gente escolheria a GGBR. Agora, olhando numa visão mais macro, a gente fica de fora do setor, tá? Acho que a gente vem falando isso bastante, mas no resumo, a gente fica de fora do setor de siderurgia, que tem um ano bem difícil pela frente, sem muito trigger ali para o setor, deu essa esticada com o dólar, principalmente GGBR, mas tirando isso aí, a gente prefere ficar de fora, só se o cliente quiser
ficar no setor aí tudo bem, GBR. Boa. Não, e com essa fala, né, essa semana vai ser bem importante para o dólar, né, com a fala da Yellen, a discussão sobre a retirada ou não, né, no comunicado do paciente. Se eles retirarem, o câmbio pode andar mais, né? Se não retirar, aí sim o câmbio pode até sofrer, até porque na semana passada não andou 6%. Nós já falamos aqui por que o dólar andou na semana passada. Instabilidade, Congresso, Planalto, né, toda essa briga. O Levi, né, discussões sobre rumores do Levi podendo pedir para sair. Pede para sair, 06. Ele falou, não vou pedir para sair nada. Não pediu para sair, só deve ter alertado o Congresso, Renan Calheiros. E uma melhora lá fora e uma piora aqui também. Celso, parece que a FIT, no SMP falando, vai anunciar o rate do Brasil em poucas semanas. Sim. Será que virá alguma novidade? Eu não acho, sinceramente. Aí é opinião, né? Até vou perguntar para o Kim, mas aí é opinião pessoal. Não tem nenhum aqui acordo, a gente não combinou nada. Eu não acho que eles vão revisar o Brasil agora para baixo, porque permaneceu, até o discurso ontem, o Levi está fazendo, cuidando. É mais difícil com o Congresso? Sim, mas estão passando. E não depende todo o ajuste fiscal passar pelo Congresso. Depende ali 30%, 25% do ajuste. Então, por enquanto está indo. E eu acho que a FIT pode falar assim, beleza, vim, olhei, daqui a 3 meses volto. Se a situação continuar desse jeito, pode ser que eu venha. Não vai perder o grau de investimento, porque assim, por enquanto está fazendo. Então o discurso da Dilma foi positivo nesse sentido. O que você acha? Eu acho que tem pouco dado concreto para vir alguma decisão mais forte de downgrade. Acho que precisaria, por exemplo, sei lá, o Levi sair, alguma coisa nesse sentido, para disparar alguma revisão um pouco mais forte. Acho que tudo bem que você tem essa turbulência aí de Congresso, você pode, mas também você pode ter uma reforma ministerial agora, você pode vir você tem esse discurso da Dilma, querendo ou não, tendo ou não o dedo ali do João Santana e do Lula, é uma sinalização boa, assim, poderia vir mais do mesmo e aí isso sim seria ruim. Então acho que tem poucos dados que mudem, possam mudar de forma drástica a cabeça das agências de rating para fazer um downgrade mais forte, ou até tirar a grade de investimento. Acho que por enquanto está um pouco longe, né? Eu também acho que não olharia. Seria uma surpresa se viesse. Se vier, óbvio que é muito ruim, mas não acredito. Se vier, vem primeiro da Petrobras, gente, para depois vir do país, né? Acho que não faz sentido vir isso antes. Mas é óbvio que sempre tem esse receio, mas não acredito que venha agora não. O pessoal está perguntando muito de Vale, né? Quando é que fica X, tudo mais, que ontem eles anunciaram, né, os dividendos. Foi aprovada ali pela diretoria, acho que vai passar pelo CA, depois eu até vou dar uma olhada, mas é dia 15 de abril, acho. Não, a proposta da diretoria na reunião agendada para o dia 14 de abril. Quem tiver, fará o pagamento no valor no dia 30 de abril, o pagamento. A primeira parcela. Isso. Taxa de câmbio 13 de abril. Quem tiver a posição, as ações vão negociar ex-direito na Bovespa dia 15 de abril. 15, com pagamento dia 30, né? Com pagamento dia 30. É isso aí. Ok, senhores. Então, deve ter direito até o dia 14 de abril. Porque ela já abre ex no dia 15. Então, até dia 14 de abril. E, gente, não quer dizer que dividendo tem que comprar porque ela vai distribuir dividendo, que o Kim já explicou isso ontem. Dividendo só se voltar a ação para o patamar dela que você ganhou. Se não voltar, não. O Carlos Contador perguntando até onde você vê o dólar subindo. Uma tendência de alta, né? Vários economistas falam que um câmbio de equilíbrio para o Brasil seria na casa de 3,30, 3,40, mas há muitos que falam que o câmbio de equilíbrio é 3,75. Tem gente falando 4. Tem gente falando 4. Tem gente falando 4. Acho que é de alta, né? Difícil ver. Subiu muito rápido, tá? Eu acho que teve uma parte que a gente já citou isso ontem, overshooting, né? Que vai acima das expectativas, depois volta um pouco, depois pode até que isso aqui ande. Mas a reserva do Brasil estão baixas em dólar. Tem 380 bilhões, só que tem 100 bi em swaps. Hoje não dá mais para segurar o câmbio, não. Teve uma pergunta aqui, SMP, por que o Fed levaria os juros ainda em 2015 se a inflação permanece tão baixa? Tem uma discussão mas tem uma economia se recuperando, o preço do petróleo também voltou. A gente acha que não vem, tá, SMP? Em junho. A gente trabalha mais para o final do ano ou só ano que vem, nossos economistas que ficam fora do país. Donato perguntando, com a retração do mercado,
qual a análise do setor de energia? Vamos ter queda na demanda de energia elétrica? Qual a opinião de vocês a respeito do setor de geração e transmissão? Geração e distribuição fiquem fora. A gente na trabalha com racionamento, mesmo que se não tiver racionamento, tem queda no volume de energia vendida, todo mundo aí consumindo menos, a gente está vendo isso. A água, o pessoal aproveitando água, né, a energia reduzindo o consumo porque ficou muito cara, então fique fora de geração e distribuição. No caso de transmissão, ela não sofre, mesmo se tiver racionamento, porque é uma renda fixa, tem que se pagar uma taxa pela utilização da rede, independente do tamanho. Se utilizar muito ou pouco, para construir a linha foi paga uma taxa e ponto. O Renan da Ideal perguntando se vale a entrada em posição em dólar. Diversificação de portfólio, teria um pouco em dólar, um pouco em debênture incentivada, um pouco em LCI e LCA, um pouco em ações, então tudo um pouquinho, certo, Kim? É o que a gente faz, como na nossa carteira recomendado só pode renda variável, ações, a gente tenta ficar exposto a dólar via empresas que têm uma exposição a dólar, mas se você expande isso aí para um portfólio geral, acho que faz sentido alguma posição em dólar, até porque nosso viés é dólar se mantendo um patamar alto e ainda com tendência de alta. Então, em termos de diversificação, acho que faz algum sentido, sim. Isso. Selic, onde ela deve parar? Acho que ela pode até uns 14, tá? Esse é o meu feeling. Qual é o teu? Como é que é? Acho que Selic vai uns 14. Você vai acho que vai menos, né? Eu acho que vai 13,5. Viu? Não tem consenso. Não foi igual o Fernando Góes, a gente aqui no Fernando Góes, a batalha do Cerco que tinha pororoca, agora deu divergência. Isso aí. Divergência no gráfico. Pô, aqui o Web T-Rex falou, ele criticou aqui o dividendo. Isso? Ó, Cielo provou o contrário, Celso. Ela aumentou de valor no dia X. Pode ser exceção, mas acontece. Não, gente, eu não disse que a ação cai. Não disse isso. Eu quero dizer o seguinte, não necessariamente que ela distribuiu dividendos que vai subir. A Cielo provavelmente foi o resultado, veio forte e ela ficou X e distribuiu. E é um papel bom. Faz isso com a Elet Meia. Pode subir, não tem problema. Pode subir, assim, o que a gente fala é que tem que subir para se concretizar o yield, só isso. Tá R$10, pagou 2, virou 8. Ih, vai voltar para R$10, vai abrir no dia seguinte subindo mais de 20%? Não. Né? Não, mas se aconteceu isso, para quem tradou, ótimo. Ótimo. Conseguiu. A gente tá falando que não acontece, mas a gente fala que tem que acontecer. Se ela é para ter, essa é uma discussão. Eu vou ter Ambev, dá para ter, pagou dividendo, ela vai continuar andando, provavelmente Ultrapar, Ações Boas, Itaú, Bradesco. Elet Meia, não entra Elet Meia, mas ela vai pagar o yield enorme, mas não paga, por favor. O que a gente acha da Vivo? Setor de telecom a gente não gosta, tá? Se acontecer uma consolidação, a TIM comprar a Oi comprar a TIM, dividir, é bom para o setor, mas a gente prefere ficar de fora do setor. Tem um capex muito grande aí por conta do 4G, ficaria de fora. Vivo é uma excelente empresa, mas acho caro. O Thiago Dático voltou a falar de Vale aqui. Para Vale, no caso, acredito que neste nível de $57 o minério não seja o que represente para a Vale dado o câmbio. Estou certo em pensar assim? Não entendi direito. Thiago Dático, ia te pedir para reformular aqui o que não está entendendo, eu escrevo em coreano. Escreve em coreano aí, por favor. Peraí, Selic? Não, Selic acho que esse ano, tá? A alta da Selic a gente fala esse ano. Por isso que a gente estava discutindo até, pré é um ponto interessante. Tem título pré, né, que a gente estava vendo, a janeiro 18 a 13,5. Eu gosto Você travar 13,5, porque, cara, os juros vão subir e vão voltar. Não vai ficar de eterno. Se for 13,5, eu acho que pode ir a 14, o que falou 13,5, mas, 13,5. Comprar um pré a 13,5, uma debênture incentivada IPCA mais 6, 7, pagar 15 sem R, tem... O Thiago Dático desistiu de reformular. Eu vou ler de novo, Thiago, aí vou ver se eu entendo depois agora. Mas eu gosto da ideia de travar também, ficar pré ali mais longo. Sim. E alguns instrumentos mais curtos ali, pós, tipo LFT mesmo, até umas LC e LCA. Ficar pós nos juros e IPCA também. Sim. O IPCA já projetando 8% para esse ano. 8%. Mas o IPCA é bom assim, pegar um período, porque ele vai entregar isso e depois volta. Mais curta, só as curtinhas. Mais curtinha, eu concordo com você. Pegar uma longa de IPCA, não. A pré que pode ser uma longa, correto? Sim. 3, 5 anos. Viu? Aqui a gente fala de tudo. Quase tudo. O Victor Maestre poderia comentar os fundamentos da Eco Rodovias? Ricardo quem?
Corrodovias sofreu bastante ali junto com o CCR agora. A gente, só repetindo a nossa cabeça para o setor, a gente não gosta, porque o fundamento não está nada animador para esse ano, principalmente em termos de tráfego. O que segurou um pouco no ano passado foi tráfego de leves no segundo semestre. No primeiro semestre foi bem em termos de tráfego de pesados e leves, mas pesados piorou muito no segundo semestre e tende a piorar bastante durante esse ano. Então, obviamente, isso é bem ruim. A gente sabe que o tráfego está totalmente atrelado à atividade econômica aqui do país e a gente sabe tudo que é projeção, todo mundo já olhando para a retração. Então, você tem um fundamento ruim. 2, você tem um papel que é totalmente atrelado à variação de expectativa de juros e o que a gente tem visto é a curva fazendo o deslocamento para cima. Isso aí prejudicou bastante elas, tende a ficar num patamar alto, então, de novo, mais uma pressão para os papéis. A Eco-Rodovias também tem a questão do Ecoporto, que está sofrendo bastante concorrência ali em Santos com os novos portos privados. Então, assim, difícil você ver alguma coisa positiva. Você tem a questão ainda daquela questão da greve dos caminhoneiros que as empresas não vão mais poder cobrar pedágio sobre os eixos suspensos de caminhões vazios. Então é menos receita também. Obviamente eles vão procurar alguma questão ali de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas é notícia negativa também. Então é muito mais news flow negativo, muito mais peso e fundamento contra, num papel extremamente volátil por conta de juros e juros, expectativa para cima. Então, de novo, a gente não gosta do setor e, consequentemente, de Eco-Rodovias também. Tiago da Arte que mandou a pergunta falou para eu não coçar a cabeça. Eu cocei a cabeça, não posso coçar. Posso estar com um piolho aqui e o cara fica reclamando de eu coçar a cabeça. Tava vendo outra coisa, que tem um programa mais tarde. Até hoje tem programa pra caramba, brincadeira. O iGrafite, depois eu te respondo, Tiago. O iGrafite perguntou aqui, Celso, a agência de classificação de riscos, S&P, afirmou que agora o Brasil tem uma equipe econômica forte. Sim, ele agora tem uma equipe econômica, ele não tinha. Mas que está de olho na política dos preços de energia e combustível. Sim. A Petro com dificuldade no balanço, correto. Sem política de reajuste, uma seca batendo na porta. Você não acha que tem tudo para um rebaixamento? Eu acho que não, porque eles olham assim, está colocando no eixo, está fazendo o ajuste fiscal, está arrecadando mais e gastando menos. Então, por isso que eu acho que ainda pode ocorrer, não está dizendo que não vai ocorrer o rebaixamento, mas não seria agora, tá? O N ficar perguntando se fundo macro é uma boa, depende do fundo macro, né? Tem fundo inflação, tudo mais, tem multimercados, mas alguns bons sim. O Zank perguntando, Natura é um exemplo disso? Qual o motivo da queda da ação? Qual o risco de não pagar dividendo? Não, foi um resultado ruim, ela soltou um resultado fraco, acabou sofrendo muito por conta disso, mas não corre o risco de não pagar dividendo, até porque as empresas são obrigadas a pagar 25% do seu lucro, é o mínimo. Só se não tiver lucro. Só se não tiver lucro. A Elet6 paga. Por que a Elet6 paga dividendo sem lucro, com prejuízo? Tem no contrato ali. Né? 6% do capital social tem que pagar. Mas não deu lucro, mas paga. Pô, como assim? Por isso que eu acho que pode acabar. Isso aí. Flávio Sete perguntando, e o market maker da XPTD11? XP Top Dividendos está em queda. Sim, está dando oportunidade de novo. 20% de deságio. Chamando a atenção para ganhar 5 aí. Eu torceria para cair um pouquinho agora para montar posição, né? Já tá 20%. A não ser que você já tenha montado posição. Né? Semana passada a recomendação era ficar fora de Oi. Permanecemos, né? Tem papel que dificilmente vocês vão ver. Entra nesse papel. Pé ruim. E se vier uma notícia ruim, aí ele vai dizer, viu, você sabia. Por que você recomendou? Foi igual quando a gente soltou a Braskem, tomou a carteira uma semana, né? A Topi. Puf, saiu. Porque ele é ruim. Porque tem um controlador, Odebrecht, Petrobras gerando um problema. Foi pego Imagina cair 20%, caiu 20% num dia. Imagina se tivesse na carteira Top Pico. Por isso que ativos, né, que a gente não gosta, gestão, tudo isso, dificilmente vão fazer parte da carteira. O IBR é isso. Tá tendo sempre essa consolidação, a TIM pode comprar Oi, dividir, vai ficar sempre nesse rumor, a gente prefere ficar de fora. Agora, Thiago da Ático. Chegou a ver dele, vou coçar a cabeça de novo. Vamos para bancos, há meses atrás... vamos para bancos. Pontuação aqui agora. Há meses atrás,
Bradesco 4 chegou a quase R$2 mais caro que Itaú 4. Ontem, Itaú, por isso que nós soltamos Itaú contra Bradesco. Long short deu 3,5? Deu 3 e alguma coisa isso. Ontem Itaú chegou a negociar 20 centavos mais caro que Bradesco. Celso, você viu algum fluxo de troca dos grandões aí? Algum motivo para isso? O Bradesco vai pagar a bonificação de 20%, isso pode influenciar algo? Vamos por parte. Itaú ficou para trás em relação a Bradesco, porque tinha-se uma dúvida, primeiro, se ela poderia no resultado do quarto TRI ter perdido dinheiro com a tesouraria e também se ela colocaria na provisão. O mercado acreditava que ela tinha uma exposição maior às operações, às empresas ligadas à Operação Lava Jato e Petrobras. No conference call a empresa falou que não. Nós soltamos long short por conta disso. A gente acredita que Itaú tem que ter prêmio. Não é o prêmio do valor da ação, 20 centavos, porque uma distribui dividendo, a outra não. É o price earnings, é preço sobre lucro. Quando tem preço sobre lucro, a gente acha interessante. E aí Itaú estava com desconto, tem que ter prêmio. Então agora está se ajustando. Foi isso que fez andar. Uma expectativa de que Bradesco tivesse resultados melhores e quando a gente viu o resultado de Itaú foi melhor do que Bradesco. Só isso. A gente segue. Dá para ter os dois. A gente prefere Itaú. Por exemplo, um outro ponto que fez Bradesco também andar, ter um desempenho pior, foi que o governo, né, falou que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou aí uma captação de 19 bilhões de dólares. E aí falou, como é que vai ser isso? Os bancos parceiros ajudarão. Caixa, Banco do Brasil, BNDES e quem poderia ajudar dos privados? Bradesco poderia. Mais do que Itaú. Gol! É para comentar? Max da Plato. Outro ativo que não gostamos. Inclusive saiu aqui na Infomoney, né? A Gol falando o seguinte: o problema não está na companhia, está no Brasil, de vice-presidente da Gol. Nossa. Mas o setor dela é ruim. Dólar sobe, prejudica, as pessoas viajam menos. Custo dela é dolarizado. As pessoas deixam de viajar. Eu não gosto desse setor aéreo, difícil vocês vão. A Embraer, peraí, é outra coisa. É fornecedora. Dolarizada, com custo uma parte em reais, uma parte em dólar. Não gostamos de exposição. Que isso, né? Ele está escrevendo aqui em coreano, chinês, sei lá, o kamikaze ali. Caraca, o Carlos Contador escreveu palavrão. O Carlos Contador escreveu palavrão ali. Paulo Forte mandou uma sentença aqui que foi. Fica difícil. Google Translator ali. Quando define se vão aumentar juros ou não nos Estados Unidos, né? A gente não acredita que seja agora. BIF é uma boa empresa, mas só cai. Não, a gente nunca falou que é boa empresa. Quer dizer, dentro do setor é a melhor, menos pior. Mas... Fiquem fora. Vale a pena ter a ALL para carregar? Que isso, Paulo Forte mandou um negócio que eu não entendi. Eu vou botar no Google Translator depois. A LL a gente gosta do ativo para longo prazo, mas, de novo, talvez demore um pouco para as sinergias da fusão com a Rumo refletirem em preço, tá? A gente sabe que depois que foi aprovado pelo CAD, deu aquela pernada, a gente surfou essa onda e saiu justamente porque agora vai ser só conversa de investidores ganhando um pouco mais de confiança no case e colocando na conta essas sinergias. Em termos de valuation, ela está num patamar atrativo, acho que vale alguma ponderação ainda que pequena para longo prazo, tá? No curto prazo pode continuar difícil aí porque ainda falta oficializar, fazer o ratio de troca, etc. Vai ter um bom CAPEX para fazer ainda nas malhas ferroviárias. Você tem a questão das renovações das concessões ainda batendo na porta. Então você tem algumas questões ainda para serem resolvidas, mas no geral é uma empresa interessante para o longo prazo, mas o curto prazo um pouco incerto aí e volátil para a LL, tá? Vamos lá então. Teve uma pergunta boa aqui do Alexandre da Genius falando. Tá. A Arenalise lembrou pra gente que o Itaú contra Bradesco deu 4,59% de rentabilidade. É isso aí, é porque a gente. Ih, caraca. Porque a gente. O HD travou da Samsung. A gente reduziu metade da posição. Sim. Que eu lembro e deixou correr o resto e eu acho que no ponderado deve ter dado isso. Então. A gente perguntou aqui, né? Hoje tem um relatório da Empíricos, né? Teve o fim do Brasil, agora 10 anos de recessão. Alguns investidores americanos renomados têm falado em bolha na bolsa americana.
É difícil dizer, não acho assim que esteja correndo uma bolha. Aqui a gente ainda está com uma bolsa em reais cara, 11,5, 11 vezes lucro, enquanto que o médio era 10, 10,5, ela poderia sofrer um pouco mais em reais. O que segurou a bolsa foi em dólares. Lá fora, óbvio que a liquidez é ruim, mas as economias estão saindo do seu pior momento, estão melhorando. Ah, mas a China está desacelerando. Sim, mas uma economia que cresce 7% ao ano, quem dera estivesse crescendo isso. Estados Unidos melhorando. Não acho que tenha bolha na bolsa americana, não. E outra coisa, gente, quando a Empíricos fala isso, né, não estou criticando ela de forma alguma, mas como é que você aparece, né, para a mídia, né? Se você virar consenso, se você falar, olha, o dólar é 3, mas se você falar que o dólar é 5, chama mais atenção. Chama. Você pode até não acertar. O dólar bateu 3,50. Se não acertar, pode acontecer de todo mundo esquecer. Mas se você acertar, todo mundo vai lembrar. Eu lembro que acho que foi o Morgan Stanley, na época o petróleo era 20, 30 dólares. O petróleo vai a 100. Aí quando o petróleo foi a 50, 60, era novinho e tal. Pô, 15 anos atrás, faz tempo. O petróleo continuou subindo. Aí quando bateu 80, ele falou, agora vai 200. Aí foi a 100 e pouco. Não foi 200. Mas ele ganhou a credibilidade, caramba, é fantástico, não sei o quê. Igual o analista da Merrill Lynch, que não quis fazer o IPO da OGX. Foi escorraçado, isso é um absurdo, essa empresa. Aí não fez, olha só. Então, assim, quando você vai para os extremos, né? Agora, quando todo mundo projetava, o Focus projetava 0 de PIB, imagina alguém aparece menos 3. Cara, todo mundo vai ouvir o cara. Dólar 5. Ele pode não acertar. Aí ele vai dizer, foi a 3,50 o dólar, a recessão foi menos 1. Fui o primeiro a falar em recessão, é verdade. Então, eu acho que também parte muito para isso. Se você trabalhar com os extremos, você chama a atenção da mídia, aparece. Se você trabalha mais próximo ao que outros economiam, mais o consenso, você aparece menos. Mas quem acertou mais? Até quem estava dentro do consenso, e não quem estava nos extremos. O Thiago Dati, Celso, no último UFC, você falou que Cielo pode chegar a 20 vezes lucro. Sim, hoje está 17. Como faço essa conta? Para saber quanto seria esse 20 vezes lucro em preços de book. Não é preço de book, não. 20 vezes valor de mercado sobre lucro projetado para o ano de 2015. Então, se está 17, ela vai corrigindo, pode corrigir até 20. Então, é sempre o valor de mercado sobre o lucro. E nada mais é do que o seguinte, quanto tempo demora? Igual você falar assim, vou comprar uma franquia. Ela vai me gerar, eu vou pagar R$1 milhão para essa franquia. Ela vai me gerar por ano R$500 mil de lucro líquido. Ou seja, qual é o preço sobre o lucro dela? 2 vezes. Paguei 2 vezes. Em 2 anos seria o meu payback. É uma conta simples de fazer isso. Ok, respondido. Capital Kim, por favor, comente o capital fechado, a OPA, né? De Souza Cruz. Alguma novidade? A última novidade que teve foi a Aberdeen, né? Se eu não me engano. Foi. 10% da empresa, tem mais 10%. Porque basicamente boa parte do free float está na mão dela e ela queria um valuation maior do que a BAT tinha anunciado. De qualquer forma, a gente não viu nada mais além disso. Por isso que, se eu não me engano, a cotação está lá perto do valor sugerido pela BAT. Deve ficar por ali por um tempo, até que ia ter também uma assembleia ali da Aberdeen para tentar chegar num outro preço. Mas até então nenhuma novidade, até por isso os preços continuam ali perto do valor da OPA da BAT por enquanto, tá? Isso, até o Alexandre Gênesis falou, não, quem falou sobre isso foi o Warren Buffett. Sim, gente, quando a gente fala assim, tem uma bolha no S&P, é igual falar o Ibovespa. A gente acha que tem que ter ações, mas não comprar o índice Ibovespa. Então tem que saber essa separação de o que é o índice nosso tem Petro, tem Vale, tem siderurgia, tem real estate, que a gente não gosta, uma parte do varejo, e tem ações como Ambev, bancos, Cielo, EB Seguridade, que são interessantes. Eu não sei agora qual é o price earnings do S&P, para não falar um número, que eu tenho que consultar, você sabe? Assim, não, a gente volta na mesa e dá uma olhada lá. O WebTrex falando que o preço de fechamento anterior, né, da OPA é de 26,75 e a ação está 25,05. Estou pensando em comprar. O ponto é, se a Aberdeen está brigando, ela não quer aceitar a OPA. Ela tem mais de 10%, eles têm que comprar mais de 24%. Eles esperam que eleve-se o preço. Tem 2 caminhos. A BAT aceita ou retira a oferta. O risco é muito grande, acho. Se retirar a oferta? De você tomar uma posição agora, obviamente tem esse desconto e é justo, porque você tem muito risco ainda pela frente. Não é fechado, não é arbitragem ainda. Não tem nada
certo. Acho que você entrar agora é um call bem difícil. Acho que o risco-retorno não vale a pena. Aliás, o risco-retorno está muito contra. Eu acho que o que vale a pena para quem tem posição em cruz, justamente sair de parte dela e aproveitar que deu essa alta aí, porque você tem o risco de não sair e o papel voltar. Acho que pelo menos garantir um pouco e colocar em outros setores ali. Se você quiser manter um pouco para tentar pegar uma OPA num preço mais alto, tudo bem. Mas acho que faz sentido aí esse movimento. Mas entrar agora, o risco-retorno acho que está um pouco desproporcional contra, tá? Perguntaram de Graziotin, o Caio da SVN. A gente não acompanha assim um ativo, chegou a acompanhar durante um período, perdeu muita liquidez. É um ativo que negocia múltiplos baixos, é um varejo, depende do sul, safra, se piorar pode acabar impactando negativamente, mas varejo a gente hoje recomenda lojas americanas, quer carregar uma loja Gênero, apesar de caro, é interessante, gringo gosta, mas Graziotin, liquidez ínfima não teria em carteira. Tudo aquilo, gringo só busca, que manda nessa bolsa, só busca liquidez. Então vai andar primeiro loja Gênero, Lame, a Graziotin mesmo estando mais barata. Celso, S&P na FIT, o Brasil está um grau acima daquele da S&P. Será que eles poderiam equalizar agora? Acho difícil, mas vai continuar como grau de investimento S&P. Imagem e som travando, não é o meu link de internet. Acho que é isso, né? Até pelo horário. 12h30. Hoje tem novamente, né? Inaugurou, início na quinta-feira passada, a Batalha do Século. Análise técnica versus fundamentos. Estarei aqui novamente junto com Fernando Góes, da Clia, para falar. A gente achou que ia botar um programa de só meia hora. A gente colocou um programa, vai ter que ser de 1 hora, de 2h30 às 3h30. Depois entra o horário do gráfico, às 4 horas. E por aí vai, senhores. Vou ficar ligado ali, mandar umas perguntas. Que isso, cara. Para com isso, cara. Isso não pode, não. Perguntas Qual gráficas. o percentual que a Petro representa no mercado brasileiro? Você deve estar falando do índice. Do índice é na casa de 7%, 8%. Tá? É bem baixo, já foi mais representativo. Bancos, 24%, Vale na casa de 7%, 8% também. Ambev, 7%. Siderurgia representa um pouquinho. Ok? Então, um excelente dia a todos. Eu volto novamente às 2h30. Rouco às 2h30. Isso Um aí. grande abraço, até lá. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço. Até amanhã.